Olá, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Há uma frase que diz o seguinte: Senhor, tira-nos do comodismo das coisas e da mesmice das ideias. Por que eu estou dizendo essa frase? Porque invariavelmente nós temos uma dificuldade muito grande de nos posicionarmos e obedecermos de fato à palavra de Deus. Nós sempre queremos argumentar em relação àquilo que a palavra diz. Mas por que eu disse essa frase inicialmente? Porque nós temos uma dificuldade muito grande com relação a mudanças. E invariavelmente o Evangelho ele vai proporcionar em nossas vidas uma mudança, uma transformação. E às vezes nós temos hábitos em nossas vidas dos quais a gente não quer abrir mão. Seja um vício, seja um costume, seja uma forma de pecar. E nós muitas vezes não queremos essa mudança, porque isso nos tira da nossa zona de conforto. E aí eu quero que você veja. Paulo, ele experimentou muito claramente essa questão e ele não tinha dificuldade nenhuma de obedecer a Deus. Mas por quê? Porque Deus, num primeiro momento, quando ele se converte, ele foi praticamente, vamos dizer assim, humilhado em no seu posicionamento anterior. Ele era alguém muito conhecido em Jerusalém, que tinha uma certa autoridade, e ele teve que fugir de Jerusalém depois de convertido, foi para a obscuridade em Tarso, até que Barnabé, ele cria uma igreja em Antioquia, e ali ele começa a estruturar, viu a necessidade da ajuda de alguém, foi atrás de Paulo e trouxe Paulo para ajudá-lo no discipulado, no ensino, na pregação naquela igreja. Ocorre que nesse processo o Espírito Santo chegou para a liderança e disse que tinha uma obra a ser feita que era para separar justamente Barnabé e Paulo. E o que a Bíblia nos mostra é que eles não tiveram dificuldade alguma em sair do conforto em que eles estavam para ir fazer a missão que Deus havia designado. Nós temos essa dificuldade, porque muitas vezes não entendemos os processos que nós vamos passando. E muitas vezes Deus permite situações para que a gente possa nos humilharmos, para que a gente possa entender a nossa condição e automaticamente perceber que Deus, Ele quer de nós a obediência, a submissão à sua vontade e ao seu desejo. E invariavelmente o que nós vemos na igreja, principalmente nos tempos de hoje, é as pessoas buscando seus interesses pessoais e jamais o interesse do reino de Deus. As pessoas elas têm todo o tempo do mundo para milhares de coisas, mas têm uma dificuldade muito grande de separar tempo quiçá, tempo para fazer a obra de Deus. E se Deus eventualmente chegasse em alguns de nós e dissesse: abra mão disso ou vá para determinado lugar, nós sempre vamos questionar e sempre vamos tentar argumentar, porque nós temos essa grande dificuldade de exatamente obedecer. Eu sempre dou o exemplo de um pastor que ele tinha um sonho muito grande de ter um determinado carro, né? E ele num culto, um irmão chega e dá a chave do carro e fala: olha, Deus mandou te dar esse carro. E ele costuma dizer que é a teologia dos 5 segundos. E ele diz que nem ainda tinha colocado a chave dentro do bolso, feliz no primeiro momento. O Espírito Santo disse para ele, falou assim: nem põe no bolso, dá esse carro para fulano, que será mais útil para ele. E no mesmo instante a esposa dele chega e fala assim: olha, eu vi fulano te dando a chave, mas Deus, ele falou: não, Deus mandou eu dar para ciclano. Ela falou: bom, glória a Deus, porque ele tinha dito exatamente isso para mim. E será que nós agiríamos assim? Será que nós teríamos essa capacidade de obedecer rapidamente a Deus? E por que nós questionamos Deus? Por que nós ficamos muitas vezes tentando argumentar com Deus diante daquilo que Ele está falando conosco? É porque nós temos este medo, essa aversão à mudança e à transformação. Não à toa, muitos cristãos vivem anos na igreja e continuam com os mesmos vícios, vivem anos na igreja e continuam com os mesmos pecados, porque estão exatamente no comodismo das coisas
e na mesmice das ideias. Lembre-se, Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus de novidade de vida. E Deus é um Deus que pode te levar a caminhos que talvez você jamais imaginou caminhar. Mesmo que eles, num primeiro momento, sejam caminhos que você não gostaria de estar. Mas se você estiver caminhando na vontade de Deus, com certeza, a segurança dele estará com você. E você poderá cumprir o propósito pelo qual você foi chamado. A questão é, você lembra que é um chamado de Deus? Então, nunca esqueça disso. Você é um servo, nós somos servos. E por mais que a gente tenha intimidade com o Senhor, continuaremos sendo servos. E servo obedece. Então, não tenha medo de mudar, não tenha medo de mudanças. Tenha medo de não obedecer ao Senhor, porque isso é um problema para nós. Pense nisso. Deus abençoe você.